Olá, boa tarde. Bullying e cyberbullying passaram a integrar o artigo que trata de constrangimento ilegal do Código Penal. A lei que entrou em vigor também classifica crimes cometidos contra crianças e adolescentes como hediondos. Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Mais dignidade. Já está em vigor lei que institui a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. Supremo Tribunal Federal mantém ação penal contra policial acusado de matar 4 colegas em delegacia. E ainda, Tribunal de Justiça de Mato Grosso recebe comitiva do Tribunal de Justiça do Piauí para troca de experiências. O Supremo Tribunal Federal manteve a ação penal contra um policial acusado de matar 4 colegas em uma delegacia no Ceará. No habeas corpus, a defesa do réu alegava insanidade mental. A repórter Evne Araújo tem os detalhes. O ministro Edson Fachin, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de suspensão da ação penal em que um policial civil é acusado de matar a tiros colegas dentro da delegacia no município de Camusim, em maio do ano passado. No Supremo, os advogados pediam que fosse aberto um procedimento para testar a insanidade mental do agente. O policial está detido na unidade prisional de Sobral. No habeas corpus, a defesa alega que ele não tem condições mínimas de apresentar a própria versão do que ocorreu, nem sequer definir estratégias com os defensores. Por isso, pede que seja aplicada a jurisprudência que impede o prosseguimento do processo quando o acusado apresenta grave dano mental. O argumento é que ele sofre de transtorno esquizoafetivo e mantê-lo na prisão representa grave risco para a vida dele e dos demais detentos. O habeas corpus foi apresentado contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Na análise, o STJ considerou que a instauração do incidente de insanidade mental está condicionada à existência de dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado. No caso, porém, o Tribunal de Justiça do Ceará concluiu que não há dúvidas sobre as condições psiquiátricas do policial. Ao negar a liminar, o ministro Edson Fachin justificou que o entendimento do STJ está em sintonia com a posição do Supremo, de que, para desconstruir a decisão do Tribunal de Justiça Estadual, que indeferiu o pedido da defesa, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que não é possível por meio de habeas corpus. O ministro Edson Fachin atuou no caso na condição de vice-presidente no exercício da presidência do STF durante o plantão judiciário. A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Clarice Claudino da Silva, recebeu uma comitiva do Tribunal de Justiça do Piauí, que foi fazer uma visita técnica para troca de experiências. Acompanhe os detalhes na reportagem de Maritza Fonseca. Uma comitiva composta pelo Corregedor-Geral da Justiça, juízes auxiliares e assessores do Piauí veio a Mato Grosso conhecer os trabalhos realizados pelo Judiciário e, em especial, as atividades da Corregedoria Mato-Grossense e trocar experiências. O objetivo é conhecer uma ferramenta de correções que tem aqui, o tribunal tem, que é realmente uma referência na justiça nacional, nos tribunais. Essa ferramenta vai melhorar a nossa lá, melhorar ainda com essa experiência que vamos conseguir aqui, com o fito de melhorar nosso trabalho nos juízes de correções e da prestação jurisdicional. E também estamos trazendo uma ferramenta nossa em troca, se o tribunal interessar, que é um robô. É um robô que realmente trabalha com várias ferramentas, 4 ferramentas, e melhora muito a produtividade também do jurisdicionado. Além das apresentações dos departamentos da Corregedoria, na visita com duração de 3 dias, a comitiva também vai conhecer de perto os trabalhos dos cartórios considerados modelos no Estado. As ações inovadoras da Justiça Estadual vão servir de referência para o Tribunal do Piauí. A presidente do TJMT deu as boas-vindas e enalteceu a visita.
E nos alegra poder recebê-los e a corregedoria sendo, então, aí uma porta de entrada para a troca de ideias, a percepção daquilo que eles trazem, mas também daquilo que eles podem levar daqui como inspiração, como práticas que estão sendo adotadas com bons resultados. Espero que eles sejam muito bem acolhidos por todos. E essa foi, então, a nossa fala inicial de acolhida, para que eles se sintam pertencentes a essa esfera estadual da nossa justiça e façam dessa viagem um momento de crescimento para todos nós. A seguir, vamos repercutir a inclusão de bullying e de cyberbullying no Código Penal. O que muda na prática? Você vai saber em instantes. Voltamos já. A Polícia Federal deu início a mais uma ação de combate ao garimpo ilegal na terra indígena Yanomami nesta semana. A operação conta com o apoio das Forças Armadas em uma nova rodada de ataques aos garimpos ilegais que atuam dentro da terra indígena em Roraima. Segundo a Polícia Federal, os agentes estão atrás de garimpeiros que permanecem na região mesmo depois das operações de 2023 ou que voltaram à reserva indígena. Bom, essa operação também é resultado do cumprimento das decisões do Supremo Tribunal Federal de intensificação do combate aos crimes praticados dentro de territórios indígenas. Os policiais fizeram um sobrevoo para mapear locais de invasão dentro do território, além de fazer ações por terra. Não houve prisões, mas foram apreendidos armas, rádios comunicadores, munição, coletes à prova de bala e destruíram um acampamento de garimpeiros ilegais. Já está em vigor a lei que institui a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. O objetivo é garantir direito para as pessoas mais vulneráveis. Veja na reportagem de Carolina Chaves. Um levantamento do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que a população de rua no Brasil cresceu 211% de 2012 a 2022. Muitos estão nessa situação por causa do desemprego, problemas com familiares e companheiros, alcoolismo, dependência química e violência doméstica. Para melhorar a condição dessas pessoas, esta semana foi sancionada uma lei que institui a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A regra torna o Estado e a sociedade responsáveis para promover a educação, a qualificação profissional e o acesso ao mercado de trabalho. A lei determina, por exemplo, que devem ser criados mecanismos para garantir a inclusão de jovens entre 15 e 29 anos nos programas de qualificação profissional e inserção ao mercado de trabalho. A administração pública deverá priorizar licitações para contratar aprendizes adolescentes entre 14 e 18 anos. Os participantes de cursos profissionais deverão receber uma bolsa para incentivar a permanência nos ambientes de aprendizado. A lei também trata sobre política de acesso à moradia. Caso não seja possível, o poder público deve disponibilizar acolhimento provisório para a população em situação de rua. A partir de agora, bullying e cyberbullying são crimes tipificados no Código Penal. A pena para quem comete esse crime pode chegar a 4 anos de prisão. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Segundo o 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgado em julho do ano passado, 38% das escolas brasileiras disseram que enfrentam casos de bullying. 28% delas registraram casos de ameaças ou ofensas verbais em 2021, durante a pandemia, quando boa parte das escolas não funcionava totalmente no presencial. Estima que a quantidade de agressão por bullying seja bem maior. São Paulo registrou o maior número de ocorrências de bullying nas escolas. Minas Gerais e Paraná aparecem em seguida no ranking.
A conduta traz várias consequências negativas para as pessoas a curto, médio e longo prazo. Entre as reações das vítimas a esse tipo de comportamento estão o isolamento social, traumas psicológicos, desmotivação e queda no rendimento escolar. O bullying é considerado um problema de saúde pública e uma das dificuldades para se combater era como essa conduta deveria ser enfrentada pelas autoridades. Por isso, esta semana foi publicada a lei que institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência em estabelecimentos educacionais. Ela prevê política nacional de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual da criança e do adolescente e torna crime o bullying e o cyberbullying. As duas condutas passam a integrar o artigo que trata de constrangimento ilegal. Esta adolescente da Escola Municipal Salgado Filho, em Belo Horizonte, Minas Gerais, sabe bem o que é sentir na pele as consequências do bullying, que só foi resolvido depois de uma roda de conversa promovida pela escola com os alunos envolvidos. Me chamava de gorda, de hipopótamo e muitas outras coisas. No começo eu fiquei muito triste, eu chegava em casa, eu não tinha coragem de falar para minha mãe, eu sentia muita tristeza, comecei a ter atrito com o meu corpo. Com a nova lei, a prática do bullying consiste em intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, com violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas. O cyberbullying é a conduta realizada por meio virtual e isso inclui jogos online. As penas serão aplicadas de acordo com a gravidade, que vão desde multas até 4 anos de prisão. A nova regra também altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e amplia a responsabilidade penal e a gravidade de condutas previstas no ECA, como o sequestro e indução ao suicídio ou automutilação. Esta professora de Direito explica que a lei é um avanço, principalmente para determinar a responsabilidade de todos no combate a qualquer tipo de bullying. Ela atualiza a política nacional e indica especialmente o papel das escolas, o papel dos centros de educação, o papel da sociedade civil e dos conselhos municipais, conselhos tutelares e organizações da sociedade civil em defesa de crianças e adolescentes. Bom, e agora, para a gente avançar nesse tema, eu recebo aqui no estúdio, ao vivo, na TV Justiça conosco, a advogada criminalista Hanna Gomes. Seja bem-vinda. Boa tarde, doutora Hanna. Eu que agradeço, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês, falar de um tema tão importante. Prazer é todo nosso. Bom, a especialista fala na reportagem sobre esses avanços em relação ao papel de todos os atores envolvidos, né? Agora, no que se refere à segurança jurídica, nós temos ali uma clareza em relação à tipificação. O que é crime, o que não é. Antes a gente tinha ali um limbo e eram crimes análogos, né, que adolescentes ou envolvidos iriam responder. Quais são as suas considerações? É sempre temerário uma sociedade que vê um avanço quando a gente tem a tipificação de mais um crime, né? Nós já temos uma malha penal, uma malha de crimes, tipos penais muito grande. Né, um dos maiores que a gente tem em todos os ordenamentos comparados. Então, criar mais um tipo penal não resolve a situação. A gente tem, então, 14.811, que é essa nova lei que cria o tipo penal do cyberbullying e do bullying, trazendo essa conduta para o ordenamento jurídico para que ela possa ser efetivamente punida na esfera penal. Mas a gente já tinha a 13.185 de 2015, que determinava que o país, por meio das suas escolas, por meio de políticas públicas, deveria combater toda forma de preconceito, violência, maus tratos, agressão contra criança e adolescente, em especial dentro da comunidade escolar. Então, criar um tipo penal não necessariamente é um avanço prático. É um avanço para punir quem efetivamente pratica essa conduta, mas o que a gente gostaria, né, Rafa, é que a gente não tivesse um tipo penal para punir essas medidas, para punir essas condutas. Vou pegar o gancho agora, a senhora fala, né, em punição, em punir e crime. A lei traz essa palavra crime, mas a gente está falando de crianças e adolescentes. Eles cometem crimes e serão presos, porque a lei fala crime, prisão. Quem é que vai ser preso, doutora Hanna? São os pais, os professores, os menores serão apreendidos?
É preciso lembrar que qualquer pessoa que se omita na presença de um crime, da presença de uma conduta criminosa que esteja acontecendo, ela pode ser responsabilizada pela omissão. Mas crianças e adolescentes não cometem crime propriamente. Elas cometem ato infracional análogo àquele crime, aqui, por exemplo, para a gente, o bullying e o cyberbullying. Então, ela não recebe uma pena de prisão ou a própria pena de multa que é imposta dentro da nossa legislação penal. Ela recebe uma medida socioeducativa, limitada aí ao máximo de 3 anos, até completar os 18 anos, e que seja ali uma medida de internação em que essa pessoa possa ser reeducada, ressocializada. É, de fato, a depender uma restrição da liberdade, a depender da gravidade da pena aplicada ali, da pena prevista na conduta, mas que, neste nosso caso, não vai levar a uma restrição dessa liberdade. Por quê? Nós temos 2 condutas, o bullying e o cyberbullying, aplicados aí no nosso Código Penal, inaugurando o artigo 146A e 146B do nosso Código Penal. Então, a gente tem uma pena de 2 a 4 anos, o que não leva, por exemplo, a um regime fechado, quem for praticar essa conduta, ficaria ali no regime aberto. Comparado à criança e ao adolescente, também não levaria a uma medida socioeducativa de internação. E a gente tem, para o bullying físico, aquele bullying cara a cara, face to face, dito nos Estados Unidos, uma pena de multa, que vai ser aplicada a depender das condições socioeconômicas, das condições subjetivas dos pais da criança e do adolescente. Ou seja, não pode pagar, ele não está sujeito a nada. Exatamente. Fica ali no final, na prática, na execução, com uma guia de custa, devendo a dívida ativa. Mas, normalmente, quem comete esse tipo de crime, esse tipo de conduta, são crianças, são jovens, é a população infanto-juvenil. Então, a medida seria outra, que não pelo campo penal. Doutora Hanna, a gente pode enxergar essa lei que entrou em vigor essa semana, né? O presidente Lula sancionou essas normas como uma resposta do Brasil a organismos internacionais, tendo em vista que o Brasil já havia assinado protocolos, né, para se enquadrar e frear esse tipo de ação no país? Certamente. A gente tem o bullying, o cyberbullying e o mobbing, que é uma conduta de bullying na esfera adulta, dentro das relações trabalhistas da pessoa adulta, já criminalizadas e consideradas na esfera internacional, no plano internacional. E isso foi uma proposta da comunidade internacional para realmente efetivar combate e proteção, combate às violências e proteção da comunidade infanto-juvenil no Brasil e no mundo. E o Brasil tinha, como eu disse, desde 2015, uma legislação que promovia políticas públicas, que exigia a capacitação de professores, profissionais da área de ensino, a própria família e a sociedade civil. Mas a gente não tinha uma legislação que efetivasse como uma punição ou uma política pública concreta de combate ao crime de bullying e cyberbullying. Então, essa lei sancionada, às pressas e com um texto legal questionável, a comunidade jurídica já está questionando muito a redação, o português mesmo do dispositivo legal e a própria punição prevista, mas é sim uma resposta e é um avanço. Ela precisa ser melhorada, ela precisa ser revista e certamente aí vai ser questionada nos próximos momentos de estudos do dispositivo legal. Rapidinho, para a gente frisar que não temos uma nova regulamentação em torno de campanhas educativas ou de alerta, de conscientização, chamamento para todos os envolvidos nessa temática. Não, nós não temos. Isso já existe desde 2015, embora a gente não consiga ver isso na prática de uma forma tão contundente quanto é necessária, devido às estatísticas de bullying, cyberbullying, depressão infantil, suicídios, várias temáticas que envolvem crianças transgêneros, crianças homoafetivas, crianças depressivas, que apresentam diagnósticos de violência emocional e psicológica, e não temos essa proteção, apesar de termos a lei de combate de políticas públicas, de Política Nacional de Combate à Violência Infanto-Juvenil, desde 2015. Maravilha, temos que avançar ainda e muito nessa matéria, né? Muito obrigada mais uma vez, boa tarde para a senhora. Eu que agradeço, obrigada. A seguir, Ministério Público Federal pede que União, IFAM e IBRAM criem ações de prevenção contra furto, roubo e tráfico de bens do patrimônio brasileiro. Os detalhes em instantes, voltamos já. O
O Ministério Público Federal entrou com ação contra a União, o IPHAN e IBRAM para que sejam implementados protocolos, rotinas e procedimentos eficazes para a proteção de bens do patrimônio histórico e cultural brasileiro, em especial para prevenir e reprimir furto, roubo e tráfico de bens. Márcio Fontinelli. Na ação com caráter de urgência, o MPF pede que tanto o IPHAN quanto o IBRAM sejam obrigados a atualizar a lista de bens culturais desaparecidos e também cadastrem os dados em bases de informações internacionais. O objetivo é impedir a exportação ilegal dos objetos. Além disso, entre outros pontos, o Ministério Público Federal requer que seja apresentada à Justiça, no prazo máximo de 30 dias, uma relação detalhada das medidas tomadas para cumprir as determinações, sob pena de multa diária de R$ 500 mil em caso de descumprimento. Sexta-feira começam os Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude na Coreia do Sul. O Brasil tem um recorde de participantes. São 17 atletas disputando 8 modalidades. Entre eles, 4 são beneficiados com Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. Vamos conhecer agora na reportagem de Renata Teodoro o impacto e a importância desse benefício para os esportistas de alto rendimento. Desde junho de 2023 está em vigor a Lei Geral do Esporte, que é a 14.597. Segundo esse advogado, seguindo a linha da Constituição Federal, é a lei que garante a prática desportiva como um direito social, sendo caracterizada por meio de 3 vertentes: a formação e a excelência desportivas e o desporto por toda a vida. A excelência desportiva, ela contempla o desporto de alto rendimento, que é aquele que é caracterizado pelo componente da hipercompetitividade. Elianai faz parte dos mais de 8 mil atletas contemplados com o Bolsa Atleta, programa do Ministério do Esporte que patrocina individualmente esportistas de alto rendimento. Entram nesta categoria quem conquista resultados, medalhas, campeonatos e torneios. A Bolsa Atleta do Governo Federal, ela tem várias modalidades, né? Começa com a estudantil, que é em torno de R$ 400. Tem os atletas que são nacionais, que se destacam nacionalmente, que é 925. Tem os que se destacam internacionalmente, que é 1.800. E tem os atletas olímpicos, que é R$ 3.100. Então, e também tem a Bolsa Pódio, que o valor vai de 5 mil a 20 mil reais, mas esse é para os atletas que são top 20 e são indicados pelas suas confederações. Na teoria, o Bolsa Atleta serve para custear as despesas de esportistas que se dedicam às modalidades de alto desempenho. A intenção é fazer com que não seja preciso parar de treinar para trabalhar, ou que o atleta abandone o esporte. Na prática, a realidade é um pouco diferente. Bibi recebe bolsa de R$ 925, dinheiro suficiente para suprir alguns custos, mas ainda assim não cobre todas as contas. E aí ela precisa fazer alguns trabalhos por fora. Ela ajuda muito, mas a gente sempre está inventando alguma outra coisa, né? Tipo assim, eu sou árbitra também, eu também trabalho numa hamburgueria, e aí vai complementando o que precisa. Claubert está na marcha atlética desde 2018 e é uma promessa para o país. Recebe R$ 1.800 de bolsa, mas explica que o valor ainda não é suficiente para suprir todas as necessidades de um atleta de alto rendimento. Nos dias de hoje, acho que a gente precisaria de no mínimo uns R$ 3.000. Sem brincadeira, porque um tênis é muito caro, a suplementação também é... Acho que a parte mais cara é a suplementação. Aí você vai procurar um bom nutricionista, você vai ver um bom nutricionista é uns R$ 400 mais ou menos. Então, assim, é muito dinheiro que a gente gasta para pouco retorno aqui no Brasil. A gente já viu que são muitos os desafios, mas a paixão pelo esporte é o que mantém essas pessoas unidas, praticando aquilo que mais amam e fazem com paixão. Aos poucos, pequenas conquistas são comemoradas, como a que assegura, por meio da nova Lei Geral do Esporte, o direito à manutenção do Bolsa Atleta para mulheres gestantes. Em 2016, Elianai engravidou e não demorou nem um mês após o nascimento da filha. E ela já precisou voltar aos treinos e às competições para não perder o apoio.
Agora, essa realidade mudou. Eu acho que isso vai beneficiar muitas mães e não vão ter que passar pelo que eu passei e voltar a treinar muito cedo. Voltei a treinar logo com 2 meses. Eu competi com 3, na verdade eu competi com 25 dias após uma cesárea para ter que justificar que eu estava treinando. Avanços que passam a enxergar o atleta em sua particularidade e gerações que chegam no esporte mais amparadas, com mais força e esperança de conquistar um lugar ao pódio. Luíde ainda não recebe o benefício do Bolsa Atleta, mas já sonha com as Olimpíadas. É o meu objetivo. Bom, eu nunca participei de nenhum campeonato fora do Brasil, então sempre eu penso ir um pouquinho de cada vez. Então, poxa, eu quero ser o melhor de Brasília, depois de melhor de Brasília, melhor do Brasil e depois o melhor do mundo. Então, eu vou um passo de cada vez. Boa sorte para ele e para todos os atletas que vão representar o nosso país a partir de sexta-feira. Hoje ficamos por aqui. Boa tarde para vocês. Obrigada pela companhia. Até amanhã.